Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o misterioso caso de Styles de Agatha Christie. Este livro é o primeiro do projeto Agatha Christie que eu estou fazendo aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar nos cards aqui em cima e aqui embaixo no box de informações. O Misterioso Caso de Styles foi o primeiro livro publicado pela Agatha Christie. Ela começou a escrevê-lo em 1916, ou seja, em plena Primeira Guerra Mundial, tanto que isso dá para ser notado ao longo do livro. Enquanto os acontecimentos do livro estão ocorrendo, também está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, de vez em quando é mencionado como pano de fundo. E a autora começou a escrevê-lo por conta de uma provocação da irmã, que desafiou ela a escrever um romance policial, então este foi o primeiro de todos, mas foi publicado apenas em 1920, alguns anos depois. Na estrutura deste romance, a gente vai perceber muita coisa que a Agatha Christie acabou aperfeiçoando ao longo dos anos e trazendo também, repetindo um pouco em outros romances. O Misterioso Caso de Styles é um típico caso familiar, é um crime que acontece dentro de uma mansão, a mansão Styles do título é uma mansão no campo. Então, um membro dessa família é assassinado e entre os suspeitos estão aquelas pessoas que frequentavam a casa, tanto familiares quanto pessoas que trabalhavam por lá. A autora traz um pequeno número de personagens, então não tem um número tão grande assim de suspeitos, mas ela é genial em fazer com que a gente suspeite de cada um deles. Ela apresenta alguns motivos pelo qual cada uma daquelas pessoas poderia se beneficiar da morte dessa senhorinha, que era a matriarca da casa. Ela tinha 2 filhos, mas esses 2 filhos, na verdade, não eram biológicos, apesar dela ter criado desde pequeno. Só que eles eram muito dependentes financeiramente dela. Quando o marido dela morreu, né, deixando-a viúva com esses 2 filhos que eram deles, ele deixou o dinheiro e a mansão para ela, então ela que segurava tudo. Isso por si só já era um motivo, né, apresentado pela autora. Eu já tinha lido o Misterioso Caso de Styles em 2008, mas fazia muito tempo e eu lembrava pouquíssimo da história e não lembrava da solução do caso. Então foi uma experiência maravilhosa poder redescobrir este livro aos poucos e depois comentar com vocês, especialmente em relação à apresentação do Poirot, né, nosso queridíssimo Poirot, um dos detetives mais famosos da literatura universal, junto com Sherlock Holmes, e ele é apresentado pela primeira vez neste livro. Poirot é puro amor, ele tem uma personalidade única, ele é extremamente vaidoso, convencido, né? Nem um pouco modesto, mas ele é uma pessoa ótima, tem um bom coração, a gente percebe o quanto ele luta pela justiça, o quanto ele defende a felicidade, se importa com o sentimento dos outros, então é uma figura, eu acho ele simplesmente maravilhoso. E o livro é contado do ponto de vista do Hastings, que funciona meio como uma espécie de Watson, então é como se ele fosse o fiel escudeiro, e o Hastings vai contar este caso depois de ele ter acontecido, é como se ele estivesse relatando já algum tempo depois o que aconteceu ao público. Eu também adoro o Hastings, eu já vi alguns comentários pela internet de pessoas que não gostam tanto assim do Hastings. Eu adoro a personalidade dele, meio bobalhão, e às vezes que ele se sente completamente estúpido por conta do Poirot, que meio que reflete um pouco como nós nos sentimos também em determinados momentos. O Poirot exalta esse bom caráter do Hastings, o fato dele não conseguir esconder suas emoções. Eu acho que eles dois formam uma dupla muito interessante. Eu li tantos livros dos dois ao longo do tempo, então foi uma experiência única, assim, fazer essa releitura, prestar atenção a algumas coisas que geralmente a gente deixa passar numa primeira leitura, assim, até a forma como o relacionamento dos dois se inicia. Inclusive, uma curiosidade muito interessante é que o último caso do Poirot também é na mansão de Styles, é o Caio Pano. Então eu recomendo que vocês não leiam Caio Pano como uma das primeiras leituras da Agatha Christie, que deixem pra depois, vai ser muito mais proveitoso. Especialmente se você ainda não tiver lido Styles, né, porque se passa no mesmo lugar. Não é que seja uma continuação, na verdade muita coisa mudou, se passam muitos anos depois, a mansão virou uma hospedaria. Mas é muito gostoso você ir acompanhando essa progressão ao longo dos anos. Agora eu vou começar a comentar spoilers, porque o objetivo desse projeto é poder trocar impressões e suspeitas, enfim, a gente poder conversar sobre a leitura, como uma espécie de clube de leitura. Então, se você não leu o Misterioso Caso de Styles, você pula o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o momento em que você pode passar para continuar assistindo sem spoilers. E por favor, não caiam em tentação, porque uma das piores coisas é pegar um spoiler da Agatha Christie e vai mudar totalmente a sua experiência de leitura, vai atrapalhar muito. Então, por favor, não caiam em tentação, gente. Passem o vídeo agora. Bom, agora que só quem continua assistindo são as pessoas que já leram o livro, vamos conversar sobre impressões de leitura. Como eu falei pra vocês, eu já tinha lido. Então, às vezes quando a gente, mesmo que a gente não lembre, vai lembrando aos poucos. Eu não fui lembrando aos poucos, realmente minha memória estava meio ruim. Mas o fato de eu ter lido em 2008, há quase 10 anos, e de eu já ter lido vários outros livros dela depois disso, meio que embaralha as coisas na cabeça. Eu não lembrava que eram 2 assassinos. Então, em certo momento eu suspeitei da Eve Howard, em outro eu suspeitei do suspeito mais óbvio de todos, né? Mas eu fui deixando essas suspeitas completamente de lado e depois passei pra outra personagem. Uma das minhas suspeitas era a Cynthia, porque, em certa parte, naquela grande discussão que muitos escutaram, em que ninguém escutou a voz
com quem ela estava falando, meio que fica muito óbvio que não é o marido que estava ali realmente, era outro personagem, só que eu não lembrava qual era o outro personagem. Aí eu pensei que podia ser a Cynthia, porque em certo momento ela vai dizer: como ouso, eu acolhi você, vesti, alimentei, você deve tudo a mim, e é assim que você retribui. E daí eu achei que isso podia se aplicar facilmente a Cynthia pelo fato dela ter pego a menina, né, e cuidado dela, mesmo que ela trabalhasse um pouco pra ela. É uma coisa que é mostrada no início do livro, né? Que ela ajudou essa menina. E o John, assim, eu, sinceramente, eu acho meio injusto isso com o coitado do John, que na verdade era o filho dele, do viúvo, né? Que realmente tinha o dinheiro e tinha direito à casa. Então ela vai falar com o John isso: eu acolhi você, vesti, alimentei, como se fosse um favor, sei lá, mas não é mais que a obrigação dela. Afinal, o dinheiro, de fato, era dele, né, do pai dele. Nada mais que obrigação ela ter feito isso, mas tudo bem. Por isso que eu não lembrava que essa discussão era com o John. Eu achava que se aplicava mais a Cynthia e o fato dela trabalhar com venenos e tudo mais. Então, geralmente, nunca é o assassino mais óbvio. E uma coisa incrível que ela fez aqui foi justamente ser o assassino mais óbvio. Eu sabia que tinha alguma coisa ali, mas eu não lembrava se tinha exatamente ligação com o caso. Porque se vocês perceberem, assim, às vezes algumas suspeitas não têm exatamente ligação com um crime específico, né? Como é o fato da amizade da esposa do John, a Mary. Então, como é o fato da ligação dela com o Dr. Bauerstein. É esse o nome dele? Esqueci. Às vezes eu esqueço um pouco o nome dos personagens. E o fato do doutor ser espião. Então, assim, às vezes não tem ligação direta, mas tem uma coisa ali. Eu sabia que tinha alguma coisa em relação ao marido, mas eu não lembrava exatamente o que é. A própria Ivy Howard, por outro lado, é uma personagem que ela sempre, se vocês perceberam, é um personagem que ela sempre tenta afastar as suspeitas completamente, inclusive pela parte do próprio Poirot. Que foi uma coisa que me confundiu muito, uma das únicas coisas que realmente me incomodou, assim, ao fim da leitura. Porque nós geralmente confiamos muito no Poirot. Geralmente não, sempre confiamos muito no Poirot para ler o caráter das pessoas. Ele consegue ler os outros muito bem. Em determinado momento do livro, numa conversa dele com Husses, me confundiu um pouco o fato dele ter dito o seguinte: lá vai uma aliada valorosa, aquela mulher Husses tem cérebro e coração. Ele já tinha falado muito bem da Ivy Howard um pouco mais no início do livro, mas isso a gente até pode relevar, porque ele mesmo fala que o caso confundiu de início. Só que nesse momento já estamos mais próximos ao final, então ele já sabia o que tinha acontecido. Se ele fala que ela é uma aliada valorosa, faz todo sentido, porque de fato ela foi uma grande aliada com o outro assassino, né? E se ele fala que ela tem cérebro, também faz, porque era uma pessoa ardilosa, uma pessoa engenhosa, ela conseguiu quase arquitetar um crime perfeito, se não fosse pelo Poirot, né, que é excepcional. Só que ele fala o seguinte: tem cérebro e coração. Nesse coração eu não consigo perceber como é que isso se encaixa, né? Que ela é uma mulher fria, no meu ponto de vista. Esse plano que ela arquitetou é extremamente frio. É um crime pessoal, né? Que ela estava ali o tempo inteiro, ela conquistou a confiança de todos, então eu não consigo entender nesse sentido coração. Pra mim foi uma forma de tentar afastar completamente a suspeita dela, que é uma coisa que a Agatha fazia muito bem. Só que eu acho que ela conseguiu desenvolver isso cada vez melhor em outros romances. E por mais que a autora dê algumas pistas, assim, ela tenta nos manipular para que a gente não siga muito essas pistas. Mas por mais que ela dê algumas pistas, algumas coisas são meio acessíveis ao leitor, de certa forma. Porque, por exemplo, até a questão do veneno estar no remédio dela é afastada logo de início, já que ela tomava o remédio sempre. Mas nós, leitores, não temos esse conhecimento elevado em venenos para saber que era possível essa questão do colocar o brometo de potássio dentro e o veneno, a estricnina, descer para o fundo do potinho e a mulher tomar depois. E esse conhecimento elevado em relação a isso era algo que a Agatha tinha, porque na Primeira Guerra Mundial ela foi voluntária, né, no hospital. Ela trabalhou com manipulação de venenos, ela conhecia mais a fundo sobre isso, então é algo que ela colocou em algumas de suas histórias, não apenas nessas, mas em outras. Então, assim, por mais que faça todo sentido e tenha uma explicação racional, é uma coisa que meio que fica fora do alcance do leitor comum, assim, se dá conta de que poderia ter acontecido isso, já que isso é uma coisa que é só demonstrada ao final do livro, que é extremamente bem arquitetado, né? Ela pega vários detalhezinhos, esses detalhes geralmente passam despercebidos pela grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, mas ela os mostra pelos olhos do Poirot, que é uma pessoa extremamente analítica, uma pessoa muito perspicaz, que usa muito bem as células cinzentas, e ele tem muito método, então ele consegue enxergar o que as pessoas não conseguem enxergar normalmente. E eu acho incrível naquelas partes em que ele tá muito preocupado com alguma coisa e daí o Husses pergunta e ele responde uma coisa completamente cômica, que não faz sentido para mais ninguém que não ele. Só que no fundo aquela coisa é extremamente racional, tanto que quando ele explica no final a solução do caso, faz todo sentido e a gente começa a se perguntar como também não percebemos e como também não pensamos nisso antes. Como é o caso em um momento em que ele está muito preocupado e ele fala:
O termômetro registrou 26 graus à sombra. Não se esqueça, meu amigo, essa é a solução para o enigma inteiro. Em outro momento, ele se mostra completamente preocupado pelo fato da Cynthia não tomar café com açúcar. Parece uma coisa tão fora de contexto, né? Com tantas coisas horríveis acontecendo, tanta coisa para se preocupar. Mas, no final das contas, tem tudo a ver, né? Então, eu acho isso uma das coisas mais legais, porque isso é alguma característica do Poirot que é replicada em vários outros livros. Essas pequenas incongruências que, geralmente, as pessoas normais deixam passar, mas que são completamente racionais. Para poder ir montando o caso e colocando o que realmente tem importância no seu devido lugar, que é algo que o Poirot faz muito bem. E uma das coisas mais legais dessa edição aqui da Globo Livros é que ela possui um capítulo adicional que, originalmente, a Agatha escreveu, só que foi retirado e depois trocado por outro. No final do livro, originalmente, o Poirot tinha apresentado a solução do caso no tribunal. E isso é mudado, né? No livro que foi publicado depois, ele junta todos num cômodo e começa a apresentar suas deduções e como ele chegou a determinadas soluções. Algo que é replicado em muitos outros livros, virou meio que marca registrada da autora, né? Juntar todos e começar a explicar tudo o que aconteceu. E é uma das coisas que eu mais gosto, uma das partes que eu mais gosto no livro. Então, eu meio que gostei dessa mudança, mas também foi extremamente interessante ler o final que a autora tinha originalmente escrito, assim, a parte final, essa pequena mudançazinha. A solução do crime é igual, né? Meio que só tinha mudado o local em que ele tinha exposto tudo isso. Não só esse capítulo adicional, como uma introdução bem legal também. Acaba sendo uma edição bem mais completa, né? Especialmente em relação à que eu tinha antes. Fora que eu acho da capa também está muito bonita, né? A capa tá muito, muito legal. E dentro a folha de guarda também tá bem caprichada. Olha que lindo, gente. Tem também a foto da Agatha aqui ao final. Em relação a este aqui é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Quem leu pela segunda vez, quem leu pela primeira vez, quem não conhecia a autora e conheceu agora, deixem aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos conversar e trocar ideias, as impressões de leituras, as suspeitas que vocês tiveram ao longo do livro. E nossa próxima leitura será o Adversário Secreto, que em algumas edições é o Inimigo Secreto. Será a leitura de junho e a data para o próximo vídeo em que nós conversaremos sobre o Adversário Secreto será dia 23 de junho, também uma quinta-feira, para que haja esse tempo, esse intervalo de tempo e vocês também possam ir atrás do livro, enfim, a gente possa fazer essa leitura em conjunto mais uma vez. Eu espero que vocês gostem, que se divirtam também. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Beijo enorme para todos e até a próxima.